uma onda de solidariedade possibilitou que 41 famílias recebessem cestas básicas com itens para a ceia de Natal e 48 crianças recebessem material escolar completo para o próximo ano letivo, assim como brinquedos. A Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier agradece a todos que auxiliaram esta casa, não só neste Natal, mas ao longo de 2020, onde podemos fornecer mensalmente cestas básicas às famílias atendidas pela instituição. E seguimos, já nos preparando para os desafios que 2021 nos trará, e por isso contamos novamente com a parceria de vocês, para seguirmos fazendo este trabalho tão bonito, com a ajuda de tantas mãos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa tarde para os que me assistem no momento da estreia deste vídeo, em que estaríamos às 15 horas lá na Casa da Esperança, todos reunidos para este momento de reflexão, de meditação sobre o Evangelho. No dia de hoje, eu trago uma reflexão sobre o item 4, lá do capítulo 17, que fala sobre os bons espíritas, e também do item 4, Missão dos Espíritas, lá no capítulo 20. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar a cada um de vocês para que feche os seus olhos, eleve o seu pensamento, e neste momento, rogando graças ao Senhor, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos e sentindo apenas o pulsar do nosso coração. Nós vamos imaginar e vamos sentir que uma luz brilhante irradia do nosso peito e aquece o nosso coração. Essa luz nos faz lembrar do nosso Mestre. Traz à nossa mente a imagem do Nazareno, aquele olhar de ternura, de compreensão para com os nossos erros, de amor, mesmo com todas as nossas imperfeições. Neste momento admitimos o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto ainda somos conectados à matéria, o quanto ainda necessitamos progredir. E gratos por todas as lições que o Mestre Jesus nos deixou, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de existir em centros espíritas, pela oportunidade de existir o amor. Neste momento te agradecemos e rogamos que todos nós estejamos recebendo exatamente aquilo que necessitamos e que todos aqueles que sofrem estejam sendo consolados na medida do seu merecimento e da sua necessidade. Pai, tenha piedade para com nós. Sabemos que não nos abandona jamais, mas te pedimos humildemente que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, nos amparando e nos guiando nas horas difíceis. Muito obrigada, Mestre, porque eu posso ouvir, porque eu posso ver, porque eu posso pensar. Muito obrigada, Pai. Que assim seja, Senhor. E agora vamos refletir sobre o título da palestra,
que propositalmente eu deixei no passado, para que no final nós possamos refletir sobre por que fui espírita. Nós dissemos que nós temos 3 tipos de praticante da doutrina espírita. Nós temos aqueles que creem nas manifestações espirituais, mas eles se limitam a constatá-las, se utilizam da doutrina de maneira experimental. Nós temos outros que compreendem as consequências morais dos seus atos, e outros ainda que, além de compreender as consequências, se esforçam por praticar a boa moral. E quando nós vamos, então, lá no capítulo 20, item 4, que fala sobre a missão dos espíritas, nós temos um trechinho em que diz que os espíritas são os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Ide, então, pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou o mau desempenho de suas missões, e a maneira por que as suportaram as suas provas terrenas. Ó verdadeiros espíritas! Ó verdadeiros adeptos ao espiritismo! Vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. E corroborando com essa passagem, nós temos lá no item 4, Bons Espíritas, do capítulo 17, que o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que falam sobre o homem de bem. E aí o homem de bem no sentido de humanidade, todos nós, que caracterizam então o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão que é, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam e vacilam. E quando nós vamos lá no capítulo 1 da Gênese, lá no item 30, vai nos trazer o seguinte, que pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte então a justiça de Deus. Mas quando nós pensamos em espíritas, nós não pensamos somente então naqueles que estudam a doutrina espírita, mas sobretudo naqueles que se esforçam para praticar aquilo que a doutrina nos traz. E indo nesse raciocínio, eu trago uma passagem lá do livro O Infinito e o Finito, de Herculano Pires, em que ele diz o seguinte sobre o item convivência e vivência. A simples compreensão de uma doutrina, porém, não implica a sua vivência. Além de compreendê-la, temos de senti-la. Somente quando compreendemos e sentimos o Espiritismo, quando incorporamos a nossa personalidade, quando o assimilamos profundamente em nosso ser, é que podemos vivê-lo. E aí eu trago uma história para vocês, que talvez alguns já tenham ouvido, mas é sempre bom nós ouvirmos, principalmente nós que já estamos há bastante tempo estudando a doutrina espírita, frequentando um centro espírita. Certa vez um homem de 55 anos, espírita, sofreu um acidente e morreu de repente. Ele se viu então saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. E assim que ele começou a caminhar por esse vale sombrio, viu 3 espíritos vestidos com capa preta,
caminhando na sua direção. Assim que chegaram, o homem então perguntou: que lugar é esse? Os espíritos então responderam: aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para praticar alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia os seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com as suas energias. Mas isso é impossível, disse o espírita recém-desencarnado em desespero. Não posso estar no umbral. Deve haver algum erro. Em primeiro lugar, eu sou espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o consolador prometido pelo Cristo. Realizo também projetos sociais de doação de sopa aos pobres. Ministro o passe magnético 2 vezes por semana a uma multidão de pessoas lá no centro espírita. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas. Além disso, dou palestras no centro espírita para os iniciantes no espiritismo. Definitivamente há algo errado. Não há erro algum, respondeu um dos espíritos das sombras. Em seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo no umbral. É verdade que você é espírita e faz parte desta doutrina consoladora. Mas, intimamente, você julgava pessoas de outras religiões como sendo inferiores por não serem espíritas. E sim, você realizava projetos sociais dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentia-se um máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza, quando na verdade muitos deles eram mais puros que você. E também, sim, você ministrava passes, mas considerava que o seu passe era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. E você também ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro esperando receber algo em troca e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente, sim, você dava palestras aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade. O homem, então, ficou impressionado com as revelações daquele espírito. De fato, revendo suas atitudes e sua perspectiva, intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros, diante de tudo o que ele fazia. O espírita então olhou para dentro de si e começou a se arrepender de tudo aquilo, reconhecendo seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, então, ele sentiu uma luz brilhando dentro dele e começou então a se elevar. Ao perceber que estava se elevando e deixando o umbral, avistou outros espíritos ainda presos à condição umbralina
e novamente lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos. Após sentir isso, caiu novamente no umbral, e a queda, dessa vez, foi ainda mais dolorosa. Então um dos espíritos trevosos lhe disse: você caiu novamente, porque no momento em que se elevava, começou a sentir uma certa superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam, suscitando mais uma vez uma condição de orgulho. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O homem ficou muito triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si mesmo e com toda sinceridade pensou: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo o que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito de minhas ações. Mas tudo bem, eu mereço estar aqui no umbral. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa. Não me importo mais comigo e entrego minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O homem caiu no chão e apenas se entregou a Deus com fé. Nesse momento, não tinha mais nenhum sentimento de autoimportância. Fechou os olhos e deixou tudo fluir. Nesse momento, o seu corpo começou a se tornar um corpo de luz e, sem nem perceber, começou a se elevar novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia se libertado do umbral. Dessa vez, nem percebeu que estava se elevando e se libertando. Um dos espíritos trevosos estava esperando por ele nesse plano mais elevado. E então, o espírito tirou a capa e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírito então percebeu que esse espírito não era negativo, mas um espírito de luz que o estava ajudando desde o início. O espírito então lhe disse: tua renúncia de ti mesmo, neste último momento, te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para os membros de qualquer religião. E não se esqueça jamais do que disse Jesus. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 3. Este texto é do Hugo Lapa. É um texto que há muito tempo já está disponível na internet e até em áudio. Então, meus amigos, o que é ser espírita realmente? Ser espírita é estar no centro espírita? É assistir o evangelho? É tomar passe? Ser espírita é fazer trabalho voluntário? É aplicar passe? Ou somente aqueles que participam da mesa mediúnica são realmente espíritas? Não, meus amigos. Ser espírita não é praticar ações de maneira supérflua, da maneira com que o personagem dessa história que eu acabei de contar se comportava. Nós sabemos que nós somos muito, muito imperfeitos, porque perfeito só Deus o é. E a criatura que nós conhecemos mais próxima da perfeição de Deus
é Jesus. E nós estamos muito longe do Mestre. Então, seguindo as palavras contidas no Evangelho, e não as minhas palavras, mas as palavras que os espíritos superiores nos trouxeram, aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito, ele já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado pelo coração, e é por isso que a sua fé é inabalável. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Isso está lá no capítulo 17. Percebam o que os espíritos nos dizem, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e não pela sua perfeição moral. Nenhum espírita é perfeito. Nenhum católico é perfeito. Nenhum umbandista é perfeito. Somos todos criaturas imperfeitas, em busca de melhorarmos, em busca de domarmos as nossas más inclinações. Enfim, em busca de vivenciar o Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, eu desejo que cada um de nós medite sobre as reflexões que fizemos hoje e que não deixemos para nos questionarmos quando desencarnarmos, quando estivermos em planos superiores de colônias espirituais ou no umbral, que não nos questionemos lá desencarnados de por que fui espírita? Por que fui espírita e não fiz nada com isso? Por quê? Porque não pratiquei aquilo que eu sabia. É muito difícil. Todos os dias é difícil. Mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos vigiar cada palavra, cada ação, cada pensamento. Principalmente aqueles que têm uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida. Porque nós sabemos que são mais suscetíveis a terem os seus pensamentos influenciados e, é claro, consequentemente, as suas ações. Então, meus irmãos, meditemos sempre antes de falar, sempre antes de agir, e que saibamos sempre reconhecer que não somos perfeitos, mas que estamos em busca disso. E por fim, eu trago algumas frases de Emmanuel que diz: espírita deve ser o seu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a sua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro objetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Então, meus irmãos, encerrando a nossa exposição, eu agradeço imensamente por estar aqui neste momento com vocês.
e elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por meditarmos no Teu Evangelho. Senhor, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas imperfeições, perdoa os dias em que reclamamos de tudo. Perdoa, Senhor, somos tão imperfeitos. Mas mesmo imperfeitos, sabemos reconhecer humildemente o quanto necessitamos de auxílio espiritual, o quanto necessitamos do Teu amor, Pai. Senhor, muito obrigada por tudo que nos destes. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Tenham todos um ótimo sábado. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós.